Nesse vídeo eu vou revelar pela primeira vez publicamente por que eu saí da assessoria de investimentos da XP. E sendo bem transparente com vocês, eu relutei muito em fazer esse conteúdo, uma vez que existem informações sensíveis que a gente vai falar aqui hoje. Esse vídeo não é sobre investimentos, não existe máquina de dividendos, não tem earning yield para falar aqui para vocês, ações baratas, dividendos. Na verdade, te conta uma história pessoal. E como a gente vai falar de percepções minhas aqui, isso envolve tudo um pouco da minha história. Eu sou formado em engenharia civil, nessa foto aí eu te mostro na minha turma de formatura. Estudei lá na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, no campus situado na cidade em que eu nasci, cresci, me criei, chamada Caruaru, interior de Pernambuco. E uma parte dessa faculdade de engenharia eu estudei na Universidade de Chicago, a UIC, University of Illinois at Chicago. Aqui tem uma foto minha ali também, num sábado à tarde de short e sandália, mas eu estava hospedado na universidade. Foram 1 ano e meio que eu passei entre alguns períodos da faculdade e desenvolvimento de pesquisa científica. E naquele momento, que eu já estava mais próximo do final do curso, dos 5 anos ali da engenharia, eu já tinha uma incomodação muito grande que não saía da minha cabeça. Eu não aguentava ficar dentro de uma obra. E isso para mim já era um belo indício de que eu não gostava daquilo que eu estava prestes a começar a fazer. Imagina um médico que não gosta de tratar pessoas. Era tipo isso. E foi justamente com essa lá incomodação que ainda em Chicago, entre os anos de 2015 a 2016, eu comecei a fazer um monte de disciplinas de mercado financeiro, de economia, de empreendedorismo. E o resultado foi que eu me apaixonei completamente. E principalmente falando que a Universidade de Chicago é uma das referências mundiais em termos de ensino de economia. Então eu tive o prazer de estudar com colegas de classe e professores muito bem qualificados. E aí no final de 2016, quando eu retornei para o Brasil, eu comecei a estudar investimentos e mercado financeiro que nem um louco a partir dali. Até que dá um pulo, depois de trabalhar alguns anos em obra com engenharia diretamente. No final de 2018, eu entrei para um escritório credenciado a XP Investimentos. E foi lá que eu tive oportunidades incríveis. Conheci pessoas fantásticas profissionalmente, pessoalmente falando. Muitos delas são meus amigos até hoje e eu afirmo com experiência própria. A maioria é muito ética no trabalho. E para quem não sabe, a principal função de um assessor de investimentos é apresentar os produtos financeiros para os clientes e realizar operações dos investidores para facilitar a vida deles. Só que na prática, o que acaba acontecendo é que os assessores de investimentos acabam guiando os investimentos e a carteira dos investidores. É natural que ali você atenda clientes já com patrimônio mais alto. Na época em que eu já estava lá há alguns anos, eu atendia clientes acima de 500 mil. E foi justamente por saber da seriedade desse trabalho que eu comecei a me aprofundar ainda mais no mercado de investimentos e ler livros que são essenciais para o investidor. Para citar alguns aqui, ó, O Investidor Inteligente, Benjamin Graham, foi logo nos primeiros meses que eu entrei na assessoria. Depois, o famoso Pioneering Portfolio Management, do David Swensen, que fala muito de macroalocação de carteira. Hoje em dia eu falo muito contigo disso aqui no canal. Livros mais avulsos, que trazem mentalidade de grandes investidores, como O Jeito Warren Buffett e O Jeito Peter Lynch de Investir, livros que mudaram muito a minha visão do mercado. Isso para citar alguns dos livros. E o ponto-chave desse momento era que quanto mais eu estudava mercado financeiro, mais eu percebia que a maioria das carteiras dos investidores minhas e dos meus colegas, elas não faziam sentido. Coisas, inclusive, que eu não queria para minha carteira pessoal, estavam sendo feitas com os clientes. E foi isso aqui que me incomodou profundamente. Eu comecei a questionar por que toda carteira de cliente tem que ter de 5 a 10% em COIs? Ou por que a gente tem que sempre ligar para os clientes com a grande oportunidade do novo produto que está sendo vendido aquele mês? Ou, mais do que isso, por que a gente precisaria vender aquelas carteiras automáticas, automatizadas, que fazem as operações de compra e de venda todos os meses na carteira dos clientes, cobrando uma corretagem muito mais alta? Pô, tudo isso vai contra a filosofia de investimentos de longo prazo que eu estava entendendo como era que funcionava. E aí, beleza, percebi isso, eu precisei fazer já algumas alterações ali dentro para continuar me mantendo fiel aos meus próprios princípios. Foi naquele momento, isso já era 2021 mais ou menos, que eu passei a dar mais foco para empresas, pessoas jurídicas, prospectando empresas, dando atenção a clientes, empresas. E as necessidades das pessoas jurídicas, elas são diferentes. Normalmente é gestão de fluxo de caixa com muito menos risco, é operação de crédito, operação de câmbio, todo esse contexto ali. Nesse momento eu também conheci vários empresários, fiz operações muito grandes junto com empresas. Só que o meu propósito de verdade era ajudar pessoas físicas a investirem melhor. Segue sendo. E o grande dilema que eu comecei a viver era que se eu tentasse fazer isso através da assessoria de investimentos, eu tinha 2 caminhos muito claros, que é o caminho que a grande maioria dos assessores de investimentos tem. Caminho número 1, você faz tudo o que é certo, que a literatura manda, como é que tem que ser feito o mercado dos investimentos.
e não ganha dinheiro na profissão. E esse caminho é muito insustentável, uma vez que você até pode seguir as filosofias de investimentos, mas se você não for bem remunerado, cara, vai chegar um ano, 2, 3 anos que simplesmente você não vai conseguir mais. Ou existe o caminho número 2. Você abre mão de alguns de seus princípios, não se importa em vender produtos ruins para os seus clientes, investidores ali, e você tem a possibilidade de fazer muito dinheiro. Algumas pessoas escolhem ir para esse caminho aqui. O difícil é lidar com a sua própria consciência, com os problemas que acontecem com os investidores depois. Ah, Felipe, existe um meio termo entre esses dois? Claro que existe. Só que aqui a gente entra no grande problema que foi o meu grande incômodo para sair da assessoria, o conflito de interesses. Porque pensa comigo, se para você ganhar mais dinheiro você precisa vender o produto A ou o produto B, cara, sinceramente, é só dar um aperto na tua vida financeira, você querer subir de patamar na tua vida, ou ter algum problema que você precisa de mais dinheiro mesmo, você vai olhar para aquilo ali, cadê os clientes? Cadê os produtos que ganham mais? Eu vou vender esse mês porque eu preciso ganhar mais. É assim que o conflito de interesse, infelizmente, faz na nossa mente. Ele te empurra até você precisar vender alguma coisa que você não concorda. E foi por isso que eu saí. Eu não queria viver em conflito de interesses em um sistema, um mercado que é totalmente comissionado. Eu nem sabia dessa palavra, comissionado, naquela época. Foi só depois que eu saí, em 2022, que eu descobri que em países mais desenvolvidos em termos de mercado financeiro, o sistema comissionado ele é inclusive proibido ou muito bem regulado. A gente está falando de Itália, Holanda, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Índia. Em 2022 eu saí completamente de um escritório credenciado da XP e logo em seguida encontrei a oportunidade do Clube do Valor. O que sempre foi uma proposta mais alinhada com o cliente. Desde o nascimento do clube há mais de 8 anos, a gente já nasceu com um modelo fee-based, que é o oposto do comissionamento. Aqui, ao invés de o cliente pagar uma remuneração maior ou menor por causa de um produto, ele paga uma taxa fixa, independente do que é oferecido para ele. E é justamente por isso que a obrigação do consultor de investimento é manter um bom relacionamento de confiança para o médio e longo prazo com aquele investidor. Porque afinal de contas, se ele perceber em algum momento que tem alguma coisa que não faz sentido, ele simplesmente vai rescindir um contrato, não tem multa nenhuma para isso. E nessa hora que a gente apresenta essa diferença, tem muita gente que fala: Ah, Felipe, mas na assessoria de investimentos hoje já existe a possibilidade de serviços fee-based também. Só que ninguém faz esse modelo fee-based. E o porquê disso? Porque isso necessitaria uma grande mudança de estrutura e de mentalidade. Os assessores precisariam tirar o foco de olha só qual é a próxima oportunidade que você pode colocar na sua carteira nesse mês e focar de verdade no relacionamento com investidores de longo prazo. Para você ter uma ideia na prática da diferença entre esses dois modelos, aqui no Clube do Valor a gente também tem metas. Afinal de contas, a gente tem um time inteiro comercial, são mais de 130 pessoas trabalhando no clube hoje. Mas ao invés de meta de venda de quantidade de produtos por mês, a gente tem meta de captação. Afinal de contas, nenhuma empresa vive sem colocar novos clientes para dentro. E a gente tem meta de quantidade de reuniões de cada consultor com os clientes. Então perceba que são metas realmente mais alinhadas com o que o cliente quer. O relacionamento é o foco. E eu acredito tanto nisso tudo hoje que eu fiz o vídeo inteiro para te contar a minha história e como eu cheguei nessa conclusão. E é por isso que eu sempre falo das vagas que a gente abre semanalmente da consultoria gratuita que a gente tem aqui no clube. Nessa semana foram apenas 7 vagas, então eu vou te convidar para clicar nesse link, preencher um breve formulário se você quiser conhecer toda a nossa metodologia de investimentos, entender como você pode investir melhor e receber um plano detalhado para isso. Tudo isso com uma hora individual com um dos nossos especialistas. E como é de graça, você não tem absolutamente nada para perder. No final, se você não quiser fazer parte do Clube do Valor, tá tudo certo. No mínimo, você tem uma segunda opinião profissional de como é que você está investindo hoje. No final dessa história, eu sou muito grato à minha trajetória, aos líderes que eu tive, aos liderados que eu tive também, lá na época da XP, os grandes profissionais que eu conheci, que são meus amigos. Mas eu acredito de forma muito séria que a principal missão de uma pessoa é continuar evoluindo na vida. É por isso que, de forma bem transparente, eu trouxe o que me levou a fazer essas mudanças. E eu me esforço todos os dias para trazer a maior quantidade de informação possível, de forma clara, aqui para vocês, no YouTube, lá no Instagram, com todos os nossos conteúdos do Clube do Valor. Tudo baseado em estratégia e com racionalidade. Não adianta só a gente criar narrativas, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo. Seguiremos assim por muitos anos, se Deus permitir. Te agradeço a você que me ouviu até aqui. Te espero no próximo vídeo.